Olá, meu caro aluno, que bacana agora, ó. Terminando aqui a unidade 3, partiremos agora para fazer aquela revisão de conteúdo. Vamos lá então? Olha só aí, ó. Nós trabalhamos com os compostos inorgânicos ácidos, parte 1, compostos inorgânicos ácidos, parte 2, compostos inorgânicos de bases, né? Trabalhamos também com os compostos inorgânicos sais, parte 1, compostos inorgânicos óxidos e quantidade de matéria constante de Avogadro. E daí, o que nós vamos ver? Os compostos inorgânicos ácido, parte 1, foram conceito de ácido, pH, escala de acidez, exemplos de aplicação de alguns ácidos comuns. Trabalhamos também com a conceituação de ácidos, né? Que segundo Arrhenius, nós sabíamos que são compostos covalentes que reagem com água, sofrem ionização, formando soluções que apresentam o íon H3O+, e na reação HCl mais água, formando H3O+, mais Cl-, a ionização nada mais é de que uma reação química que ocorre entre moléculas, produzindo os íons que não existiam anteriormente. Consequentemente, a escala de pH, ela também é conhecida como potencial, pH significa potencial hidrogeniônico, potencial do íon hidrogênio, indica quantitativamente o grau de acidez de uma solução. Essa medida ela foi desenvolvida em 1909 pelo químico Peter Lauritz, que definiu os valores de pH como sendo entre 0 e 14, onde, se eu tenho solução ácida, o pH é menor que 7. Se eu tenho solução neutra, o pH é 7. Se eu tenho soluções básicas, o pH é maior que 7. Olha aqui para vocês observarem, eu tenho escala de pH de 0 a 14. Então, de 0 a 7, as soluções são ácidas, de 7 a 14, as soluções são básicas. Eu tenho acidez crescente quando eu saio de 7 para 0 e tenho basicidade crescente quando eu saio de 7 para 14. No entanto, com relação a compostos inorgânicos ácidos da parte 2, nós vimos ácidos de Arrhenius, nós vimos força dos ácidos e nós vimos as nomenclaturas dos ácidos. Ácido de Arrhenius, além de modificar as cores do indicador de ácido e base, outras propriedades dos ácidos e bases foram investigadas experimentalmente ao longo do tempo. E os resultados contribuíram na elaboração de novas teorias sobre o comportamento de ácidos e bases. Uma dessas teorias, desenvolvidas com base em estudos sobre condutividade elétrica das soluções, foram pelo cientista Arrhenius, e foi de fundamental importância no estudo dos compostos orgânicos. Sendo assim, Arrhenius propôs que ácidos são compostos covalentes que reagem com água, formando soluções que apresentam o hidrônio H+. A ionização é uma reação química que ocorre entre moléculas produzindo os íons que não existiam anteriormente. A classificação dos ácidos quando a presença ou não de oxigênio é: hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio no composto, e nós temos a representação HX, qualquer elemento que não seja oxigênio. Por exemplo, HCl, HBr não tem oxigênio, então eles são considerados hidrácidos. E oxiácidos são ácidos que têm oxigênio no composto. Daí nós sabemos que nós temos 3 elementos químicos no composto: hidrogênio, elemento central e oxigênio, tá bom? Por isso, HNO3, H2SO4 são exemplos de oxiácidos. Por quê? Porque nós temos o hidrogênio à esquerda, o oxigênio à direita e o elemento central, nitrogênio e enxofre, respectivamente. Então, desta forma, nós estamos aqui trabalhando com os oxiácidos. E, na sequência, a nomenclatura dos hidrácidos. A nomenclatura dos hidrácidos, nós temos ácidos, nós temos o ânion e a terminação hídrico, né? Não tendo oxigênio, você lê a palavra ácido, o nome do ânion com a terminação hídrico. E a nomenclatura dos oxiácidos, você faria o seguinte: você daria o nome ácido, o nome do elemento central e ico, né? Desde que, se você também tiver o elemento central com 2 cargas diferentes, você dá a palavra ácido, o nome do elemento central,
oso para a terminação daquele de menor carga, ico para o de maior carga. E na sequência nós vimos também sobre compostos inorgânicos que são as bases, onde nós vimos a conceituação das bases, algumas bases utilizadas no dia a dia e suas funções, a força de uma base, nós vimos amônia, que é uma base diferente, com nomenclatura das bases. E aí nós sabemos também que, segundo a teoria de Arrhenius, bases são compostos capazes de dissociar da água, liberando íons hidroxila. Então, NaOH, sólido, na presença da água, libera o quê? O OH como ânion. Então, todavia, enquanto os ácidos reagiam liberando H+, as bases liberam OH-. As bases são geralmente substâncias iônicas, né? Enquanto os ácidos seriam substâncias moleculares. Os ácidos sofreriam ionização, em compensação, as bases, por serem substâncias iônicas, elas sofrem uma dissociação, isto é, os seus íons são separados. E a ordem crescente da solubilidade das bases em água, nós temos metais alcalinos, no caso, e a amônia, que são totalmente solúveis. Então, a solubilidade é menor, ou seja, é maior do que a dos metais alcalinos terrosos, que são parcialmente solúveis, e outros metais praticamente insolúveis, sendo assim, com exceção do hidróxido de magnésio, que o hidróxido de magnésio é uma base, mas ela não se solubiliza em água, portanto, ele é completamente insolúvel. E aí, a força de uma base, nós temos as bases fortes, que são aquelas que são solúveis ou parcialmente solúveis em água e possuem elevado grau de dissociação. Nós temos as bases de metais alcalinos, como o NaOH e o KOH, e nós temos a base de alguns metais alcalinos terrosos, como CaOH2, BaOH2, entre outros. Valeu? No entanto, a nomenclatura das bases nós faremos hidróxido, referente ao OH, di e o nome do cátion. Por isso, nós temos como exemplo o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Mas nós temos também o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, e nós temos o AgOH, que é o hidróxido de prata. Para revisarmos mais conteúdos ainda, nós temos aqui da aula 36, que são os compostos inorgânicos, que são os sais. E aí nós temos os sais, a classificação dos sais, a nomenclatura dos sais e os sais hidratados. Por quê? São substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio de reações químicas entre ácidos e base, chamada reação de neutralização. Daí, uma base com um ácido, você vai ter sempre sal e água formada. Por quê? Porque os sais são eletrólitos e liberam íons ao entrar em contato com a água. Sendo assim, olha, os íons, eles são liberados pelos sais que já fazem parte da sua estrutura. Tá legal? Então, lembrando que nós tivemos as funções ácidos, bases, e agora nós estamos trabalhando com a função sal, pois os sais, eles sofrem dissociação em meio aquoso. A nomenclatura de alguns sais neutros nós temos aqui, ó. Primeiro o nome do ânion, a preposição de, e o nome do cátion consecutivamente. Então, Na com Cl é o cloreto de sódio, Mg com Cl é o cloreto de magnésio, Ca com SO4 é o sulfato de cálcio, Al com SO4, sulfato de alumínio, K com NO2 é o nitrito de sódio, NH4 e NO3, nitrato de sódio e assim, respectivamente. Portanto, na aula 38.1, nós vimos os óxidos, vimos a classificação dos óxidos, a nomenclatura dos óxidos e esse esquema do aparecimento da chuva ácida. Portanto, óxidos são compostos binários formados por átomos de dois elementos químicos, dos quais o oxigênio é o mais eletronegativo e apresenta carga O2-. CaO é o óxido de cálcio, Na2O é o óxido de sódio. Logo, para mim dar nome aos óxidos, vejamos, fazemos a nomenclatura oficial dos óxidos, que é determinado pela IUPAC. O que é IUPAC?
União Internacional de Química Pura e Aplicada, que baseia-se no uso dos prefixos gregos mono, di, tri, tetra, pente, hexa, hepta, para indicar o tanto de número de átomos de oxigênio. Então, aí sim, aí nós utilizamos o número de átomos de outro elemento presente na fórmula do oxigênio. Então, vamos olhar só. Nós temos aqui todos esses óxidos, existem ametais ligados ao oxigênio. E aí eu tenho que ler com o prefixo a quantidade de oxigênio e a quantidade do ametal. Portanto, Cl2O7, eu tenho 7 oxigênio, então 7 epitóxido de dicloro. P2O5, pentóxido de difósforo. SO3, trióxido de monoenxofre. Então, eu sempre tenho que expressar a quantidade de oxigênio e a quantidade do ametal que existir no composto. E agora, para a aula 40.1, nós vimos quantidade de matéria e constante de Avogadro, quantidade de matéria e constante de Avogadro. Quantidade de matéria, assim, vejamos. Assim como os ovos são contados por dúzia, átomos são contados por mol. O que quer dizer isso? Quer dizer que permite determinar a quantidade em espécies químicas de átomos, íons, moléculas e elétrons. Logo, a grandeza, quantidade de matéria tem uma unidade chamada de mol. E o símbolo também de mol. E na sequência, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 quilograma, ou seja, 12 gramas de carbono 12. Com essa definição, garante-se que a quantidade de mol de átomos de qualquer elemento químico corresponde ao valor de sua massa atômica expresso em gramas. No caso de substância, a massa de um mol corresponde ao valor de sua massa molecular expressa em grama. A constante de Avogadro, ela serve para quê? Para estimar a dimensão do átomo e compreender a sua contribuição para a estrutura da matéria, que é importante determinar quantas entidades, ou seja, quantos átomos, quantas moléculas, quantos íons ou outras espécies correspondem ao mol. A constante de Avogadro, Avogadro estabeleceu um valor determinado experimentalmente, e o mais preciso deles é o quê? 6,214,179 vezes 10 elevado a 23 mol. Eu quero dizer o seguinte, meu caro aluno, em qualquer que seja a situação, nós teremos que trabalhar sempre levando em consideração um mol. Ou seja, nessa revisão aqui, meus caros alunos, nós abordamos as funções inorgânicas, ácidos. Ácidos, segundo Arrhenius, foram aquelas substâncias que colocam na água e liberam H+. Bases, aquelas substâncias que, colocada na água, libera OH-. E os ácidos, eles apresentavam o quê? Os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos eram exatamente aqueles ácidos que não tinham oxigênio na molécula. Por exemplo, HCl. Então você dá a palavra ácido, o nome do ametal e a terminação hídrico, ácido clorídrico. ABr, HBr, ácido bromídrico. HCN, ácido cianídrico. HI, ácido iodídrico. Agora, se o ácido tiver oxigênio, aí você teria que ter 3 elementos químicos no composto e você teria um elemento central. Esse elemento central, aí nós teríamos o elemento central, se só forma um ácido, como o carbono H2CO3, aí a terminação seria ico. Você pegaria ácido carbônico, o nome do elemento central, e a terminação hídrico. Se você tem agora um ácido
ou um elemento central no oxiácido que forma dois ácidos diferentes, então o que tem menor oxigênio, você usa a terminação oso. O que tem maior oxigênio, você usa a terminação ico. Então eu teria ácido sulfuroso e eu teria ácido sulfúrico. Se eu tivesse, por exemplo, HNO2 e HNO3, eu teria ácido nitroso e eu teria ácido nítrico. Isso aqui falando dos ácidos. Com relação às bases, toda base, ela na presença da água libera o H-. Então aqui é um ânion. Os ácidos são substâncias moleculares que na água separam, formam íons. Então nós temos ionização. As bases, por ser iônica, quando na água libera o H-, elas sofrem uma dissociação. E a nomenclatura, você leva em consideração o H. Hidróxido de, o nome do metal. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, enfim. Então isso seria as bases. Nós vimos também os sais, porque quando um ácido reage com a base, nós temos lá formado a sal mais água. E aí você troca lá no ácido que era hídrico, no sal você vai ter eto. Se no ácido era oso, no sal você vai ter ito. Se no ácido era ico, você vai ter no sal ato. Então, eto por hídrico, hídrico por eto, tá certo? Ácido, sal. Hídrico por eto, oso por ito, ico por ato. Aí você terá os sais, digamos, cloreto de sódio, porque o ácido era clorídrico. Sulfito de sódio, porque o ácido era ácido sulfuroso. Sulfato de sódio, porque o ácido era sulfúrico. E assim você tem os sais. Já os óxidos, compostos binários, só existem dois elementos químicos. Pode ser um metal ou pode ser uma metal. E aí você lê o óxido, preposição de e o nome do metal. Óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de magnésio. Se o elemento que está ligado ao oxigênio é um metal, então você vai ler, por exemplo, CO2, carbono e oxigênio, dióxido de carbono. Vamos dizer assim, P2O5, aí você tem que ler pentóxido de difósforo, tá bom? ClO4, tetraóxido de cloro. E assim sucessivamente. E ainda com relação a número de Avogadro e o conceito de mol, sempre que você tiver mol, você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades daquela substância. Um mol de laranja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol de laranja. Eu tenho 2 mols de água, então eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E assim sucessivamente. Então, a água, a massa molar, 18 gramas por mol. Quer dizer, em 18 gramas existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de quem? De água. Porque eu tenho um mol, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 18 gramas de água em cada mol dessa substância. Se fosse o CO2 ou qualquer outra substância, você falou em mol, lembre-se, o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. E assim, meu caro aluno, com essa revisão, desejamos a vocês uma boa sorte, uma boa prova. E ficamos então ligados porque, olha só, sucesso para vocês, tudo de bom. Não esqueça da revisão que nós já acabamos de fazer. É com base nessa revisão que você vai responder as questões que contemplam os conteúdos, tá bom? Mas para isso seria bom você ficar ligado, refletir, lembrar de enunciado da questão para você ter certeza do que você vai responder. Um grande abraço, meu caro aluno.